Ok. Então, agora está tudo bem com a gravação. E bem-vindos a todos mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por também quem estiver prestigiando a gravação e a esse nosso trabalho. Nossa gratidão também. E hoje nós temos, assim, a alegria de iniciar um capítulo novo, que sempre é uma feliz expectativa para nós. E nós estamos, então, iniciando o capítulo 12, lá na página 228, sobre o currículo do Espírito Santo. E hoje, em particular, essa primeira sessão, que é o julgamento do Espírito Santo, nós temos aqui, mais uma vez, um subtítulo que, se nós aprendêssemos ele em toda a sua totalidade, em toda a sua, em todo o seu íntegro, o que ele nos apresenta, nós não precisaríamos de mais nada do curso. É um curso completo. Jesus tem essa dinâmica de, em cada sessão, colocar um curso completo, sempre sob um outro ponto de vista, um novo olhar, para ver se realmente ele consegue chegar a nós. Porque como nós somos aparentemente diferentes um do outro, nós precisamos de formas diferentes de chegarmos ao currículo do Espírito Santo. Mas, como a gente vai perceber hoje, é em si só esse capítulo, que é tão maravilhoso quanto os outros, mas, mais uma vez, então, essa dinâmica de Jesus de trazer um conceito completo que bastaria a ele para nós voltarmos à consciência da paz. E a consciência da paz é a antessala do céu, a partir dali é com Deus o último passo. Então, seria, assim, o retorno, ou tudo que nós precisamos. Mas, para nós começarmos, então, esse capítulo e essa sessão propriamente dita, vamos fazer o nosso minuto de entrega de propósito ao Espírito Santo, que a gente tem feito com o objetivo de baixar nossos barulhos mentais, respirando profundamente e lentamente, para que assim nós nos aquietemos e venhamos a oferecer o melhor da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele se revele a nós e que nós possamos reter o que ele está nos ensinando, porque o que ele nos ensina é para o nosso benefício, para a nossa liberação, para o nosso bem-estar, para o nosso despertar. Então, colocando essa meta de que o Espírito Santo seja o nosso guia para essa hora de estudo, nós estamos prontos para iniciarmos essa primeira sessão do capítulo 12, que é na página 228, em quem tiver um livro dessa edição, alguma edição pode mudar um pouco a página. E nós vamos iniciar vendo o que Jesus nos coloca sobre o julgamento do Espírito Santo. E ele começa dizendo que foi dito a ti, para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Então, aqui está o primeiro segredo da liberação dos nossos erros. Se nós quisermos nos liberar, de fato, de nossos erros, a primeira coisa a fazer é não tornar ele real. Por quê? Porque o fato de nós tornarmos ele real é que deu o poder dele sobre nós. Se nós não tivéssemos, para começo de conversa,
dado a realidade, seja qual for o erro, o equívoco, seja no nosso irmão ou em nós mesmos, se nós não tivéssemos feito esse julgamento, ele não teria capacidade de nos afetar. Nos afetou é porque nós o tornamos real. E Jesus está dizendo aqui que ele já repetiu, ele já falou que a liberação passa pelo fato de não tornar o erro real. No 1:3, mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. O seu erro não é real, a verdade. O que é a verdade? O amor de Deus. Para este vir à nossa consciência, nós não precisamos fazer nada. O curso inteiro, ele é um curso em como remover a nossa capacidade de dar a realidade ao erro. Porque é isso que atrapalha a nossa experiência de experienciar o amor que nós somos. Buscar o amor e não se dar conta que estamos pensando que não somos amor, porque nós tornamos um erro real, é um equívoco que nos mantém dentro do sonho, que nos mantém aprisionados. Então, a primeira coisa é dar-se conta que nós precisamos não dar a realidade ao erro e nem sequer precisamos buscar o amor, porque isso nós já somos naturalmente. É isso que vai estar ali onde a gente vai retirar aquilo que o erro ocultou. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. Isso aqui faz parte das primeiras lições no caderno de exercícios, e é o primeiro passo que nós precisamos compreender. Nós nunca reagimos aos fatos em si, e sim a nossa interpretação. E é fundamental nós termos isso em mente para aprender a não dar a realidade aos erros, não dar a realidade aos fatos. Aprender que nós sempre respondemos à nossa interpretação e não ao fato. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. Baseado no que eu interpreto, é assim que eu vou reagir. Isso é um fato. Então, por isso que eu tenho que aprender uma nova interpretação. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele, de fato, o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Então, a cada vez que a gente tem esse sentimento de ser atacado ou abandonado, principalmente em contextos familiares, às vezes por filhos ou parentes, ou escravizado por alguma pessoa, enfim, isso é sempre uma interpretação nossa. E é essa interpretação que traz a reação da qual nós sentimos sobre esse fato, e não o fato. Não é o erro, é claro que o irmão pode estar apresentando esse erro, mas não é o erro dele que faz com que a gente se sinta assim. É a nossa interpretação do erro dele. E é isso que nós vamos ver hoje. Como reinterpretar o erro do nosso irmão, para que nós sejamos liberados daqueles efeitos que anteriormente os erros dos nossos irmãos tinham sobre nós. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feito sem o envolvimento do teu próprio ego. E é isso que eu tenho sempre repetido, não é preciso fuxicar dentro do ego para encontrar a razão de um erro. Porque isso, como ele diz aqui, é obscuro, é complicado, é trazer o nosso próprio ego para a análise, é olhar através do nosso próprio ego
e não através da visão libertadora do Espírito Santo. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Então, olhar com o ego não é nada mais do que eu mesma querendo ser o meu professor. Não aceitar a capacidade do Espírito Santo como meu guia. Eu mesma pensar que eu, serzinho separado, sei o que é melhor para mim. É isso que eu analisar os erros dos outros está dizendo. Isso é comprovado pelo fato de que reajas às tuas interpretações como se elas fossem corretas. E todo mundo faz isso. A gente percebe algo, uma vez percebido, a gente reage àquilo que a gente percebeu. A mesma situação, para alguns pode ser hilárica, para outros pode ser neutra, para outros pode ser assustadora. Depende da interpretação de cada um. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Então, quando nós reagimos à nossa interpretação, na mente a gente tem aquele pensamento de ódio, de raiva, ou aquele pensamento que gostaria de matar, mas no comportamento a gente sabe que isso não é adequado, e no comportamento nós fomos ensinados a nos segurar, a usarmos um bom senso. O que acontece com isso? A nossa mente, então, está reagindo à interpretação, o nosso comportamento está em conflito com essa interpretação, porque o comportamento não é nada adequado seguir essa interpretação. E isso gera o conflito. Aí vem a confusão na nossa mente e todo o conflito existencial que nós temos. Pensar de um jeito, saber que preciso agir de outro jeito. Isso não traz paz, porque isso é dual, isso é conflitante. Essa é a razão de nós termos tantas questões psíquicas ou dentro dos nossos próprios pensamentos que conflitam o tempo todo, mesmo que aparentemente no mundo da forma pareça que está tudo perfeito, que está tudo bem. Mesmo que eu não possa nem culpar algo, porque quando um nível conflita com o outro, o resultado tem que ser conflito, não pode ser paz. Então, mais uma vez, precisamos nos dar conta disso para nos libertar disso. Não para ter medo, mas para nos libertar. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. Então, a única interpretação verdadeira que existe para se olhar para as coisas aqui do mundo de sonho é a interpretação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele, e isso não requer esforço nenhum de nossa parte, porque ele o faz por nós. E por que ele é a única interpretação verdadeira? Porque ela não traz conflito. Ela vê verdadeiramente o equívoco e ela não acredita no equívoco, ela vai além, ela vai para a verdade. E a verdade por detrás de tudo, como a gente já veio aprendendo até aqui, a única verdade real é o amor de Deus. Só isso é real. Tudo mais que foi acrescentado ao amor de Deus, então é medo e é conflito e não é real. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Então, qual a interpretação do Espírito Santo para os erros dos nossos irmãos? Na verdade, ele está pedindo amor. Os erros dele são a própria declaração que ele não sabe quem que ele é. E se ele não sabe o que ele precisa,
e está pedindo, e ele não sabe como fazer isso, ele está pedindo que alguém lhe mostre quem ele é. Que alguém lhe mostre o amor que ele é. E o Espírito Santo faz isso, e ele pede que nós respondemos assim a todo conflito, a todo erro do nosso irmão. Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso, e só isso, o que ele está pedindo. Toda a agressão do nosso irmão, todo o abandono, toda a escravidão que aparentemente alguém pode nos trazer, na realidade, por detrás disso, é um pedido de ajuda. E só isso. Nunca é outra coisa. O Espírito Santo sempre interpreta desta forma. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Então, se eu interpretar o erro em si, eu estou julgando a realidade do meu irmão, que ele não é mais como Deus o criou, que ele é o erro, e não um filho santo de Deus. E aí, eu mesmo estarei sendo inadequada, e eu mesmo estarei atacando o meu irmão. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. Esse que é o perigo. Se eu acredito que um erro do meu irmão é um ataque, eu vou reagir a um ataque. Mas se eu acreditar que o erro do meu irmão é um pedido de ajuda, eu vou reagir com ajuda. Como que eu faço isso? Na mente certa, no Espírito Santo. Ele faz por nós. Não é tarefa nossa o como fazer. Isso é função do Espírito Santo. Nós tentar por conta própria fazer é usurpar do poder do Espírito Santo. Isso a gente já fez com a ideia de separação de Deus. Achamos que usurpamos o poder de Deus para fazer um mundo à parte. E olha no que deu. Então, chega de acreditar em usurpação. O Espírito Santo faz por nós e graças a Deus que é assim. A tua resposta será, então, se eu reagir a outra coisa. A sua resposta será, então, inadequada à realidade tal como ela é, mas não a tua percepção da realidade. Então, a realidade do meu irmão, se eu a interpretar conforme o erro que eu vejo, eu a estarei interpretando conforme a minha percepção, mas não conforme a realidade. A realidade de tudo que vive é muito diferente do que nós percebemos. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são, exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. Se eu acredito que eu tenho dificuldades de fazer isso, de aceitar ao Espírito Santo, é porque eu mesma ainda quero atacar. Isso também é um fato, isso também precisa ser reconhecido dentro de nós, visto em nós, para que a gente venha se liberar disso. É apenas isso o que faz com que estejas disposto a te engajares em batalhas sem fim com a realidade, nas quais negas a realidade da necessidade de cura, fazendo com que ela seja irreal. Então, no momento que eu respondo a um ataque do meu irmão, com ataque ou com defesa, eu estou negando a realidade dele e a minha própria, e eu estou dando a realidade ao irreal. Não farias isso a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de ti. Então, tudo isso, todas essas defesas ainda são um modo de nos afastar da nossa realidade. Então, é um modo do ego se apossar da nossa mente e se auto-perpetuar. É apenas isso.
Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Ninguém que tenha um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Então, se eu me sinto atacada é porque eu já vi um investimento pessoal nessa situação. Se eu não tivesse um investimento pessoal, eu nem tomaria conta, nem tomaria ciência disso, como um caso específico. Passaria batido, passaria neutro. Então, se eu fico sabendo, é porque eu fiz o meu investimento pessoal, e se eu fiz o meu investimento pessoal, é esse testemunho que eu vou receber. Se te recusas a receber um pedido de ajuda pelo que ele é porque te recusas a dar e receber ajuda. E olha aqui novamente a lei de Deus, dar e receber. Eu só receberei ajuda do Espírito Santo à medida que eu der ajuda. Então, se eu me recusar a ver um pedido de ajuda do meu irmão pelo que ele é, e se eu continuar insistindo na minha própria interpretação, isso só estará acontecendo porque eu mesma me recuso a ser ajudada e a dar ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? Quem pode, em sã consciência, dizer que não precisa do Espírito Santo? Que por conta própria sabe corrigir todas as suas questões na mente e que sabe atingir por conta própria a paz. Quem, em sã consciência, seria tão arrogante? Então, nós todos precisamos de ajuda. E, no entanto, é o que estás afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que pode ser ajudado. Então, só respondendo através da interpretação do Espírito Santo. Ao pedido de ajuda do irmão é que eu poderei ser ajudada. Não há outro modo. Não há como fugir disso. Isso é um fato. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a resposta de Deus para ti. Então, negar ao irmão a resposta do Espírito Santo é não reconhecer a resposta do Espírito Santo para mim. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da sua. Então, o Espírito Santo sempre interpreta corretamente, independente se eu estou na mente certa ou não. Mas eu preciso do Espírito Santo. Eu já não faço isso, eu somente tenho a capacidade de interpretar corretamente se me unir na mente certa do Espírito Santo. Não há outro jeito. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos, como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. Gente, isso aqui é uma das coisas mais lindas do ensinamento de Jesus. Tanto os pensamentos amorosos dos nossos irmãos, quanto os pedidos por amor, eles têm o mesmo valor na nossa mente, porque ambos trazem a nós a capacidade de nós aprendermos sobre o amor que nós somos. Então, ambos trazem o mesmo benefício, tanto os pensamentos amorosos, quanto os pedidos de ajuda. Isso é libertador, porque o ego, ele reconhece que os pensamentos amorosos são bons, mas ele odeia os pedidos de ajuda porque ele os interpreta como ataques. E na interpretação do Espírito Santo, como ele diz aqui, ambos são capazes de trazer amor à tua consciência.
Isto é maravilhoso. Cadê o medo dos pensamentos de ajuda dos nossos irmãos, se nós de fato acreditarmos que eles vão trazer amor à nossa consciência? Onde fica o medo? Simplesmente se desvanece. Porque tanto o amoroso quanto o pedido de amor, ambos trarão o mesmo resultado. E todo, no 6.3, e todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Nós não queremos só o amor do nosso irmão, e quando não queremos, é aí que nós sentimos tensão nos nossos pensamentos. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação? Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Seja amor, seja pedido de amor, não existe conflito na interpretação do Espírito Santo. Simples assim. Existe apenas um professor da realidade que compreende o que ela é. Ele não muda propriamente acerca da realidade, porque a realidade não muda. Embora as tuas interpretações da realidade sejam sem significado no teu estado dividido, as suas permanecem consistentemente verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. Não tentes ajudar um irmão a teu modo, porque não és capaz de ajudar a ti mesmo. Mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus e reconhecerás a tua própria necessidade do Pai. Então, nós temos um só professor, o Espírito Santo, e só com ele é que nós podemos alcançar essa consciência de paz, ou esse estado de paz, essa ausência de conflito na nossa mente. Não há outra forma. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. Isso é outra coisa que em todo o curso, Jesus está nos ensinando. A necessidade que nós vemos no irmão, na verdade, ela nos ensina porque ela mostra, porque anteriormente a esse teatrinho do irmão representar essa necessidade aqui, foi a nossa própria mente que projetou para ele isso. Esse tal de acordo secreto que foi feito na mente, onde o irmão representa uma coisa e nós agora vemos isso. Então, subindo nesse nível da unicidade, tudo que o irmão representa aqui, nesse pedido de ajuda, na verdade, esta é a nossa própria necessidade. E nós não saberíamos dela, e, portanto, não a levaríamos para a cura do Espírito Santo, se não tomássemos consciência, se o irmão não nos mostrasse ela. Então, vai de novo a gratidão e a apreciação ao nosso irmão, que está nos fazendo esse favor de mostrar a nós por onde que nós podemos liberar aquilo que está na nossa própria mente. É disso que precisamos ser salvos, daquilo que o nosso irmão está nos mostrando através do que ele está demonstrando. Dando ajuda, estarás pedindo ajuda, né? Se eu der ajuda ao meu irmão, é essa forma que eu estarei pedindo a ajuda. Não adianta pedir ao Espírito Santo ajuda e me recusar a mudar minha interpretação sobre o que o irmão faz. A única maneira de oferecer ajuda é pedindo-a. E se perceberes apenas uma única necessidade em ti mesmo, estarás curado. Então, se perceberes tudo apenas em tua própria mente, não mais separado no irmão, isso cura o senso de separação. Sem senso de separação, nós estaremos curados. Nós estaremos na antessala do céu, como a gente viu no capítulo anterior, nós estaremos no sonho feliz ou no mundo real, prontos para o despertar, onde Deus dá o último passo. Pois estarás reconhecendo a resposta de Deus como queres que ela seja,
E se a queres, na verdade, ela será verdadeiramente tua. Então, aqui que está o segredo de recebê-la. Querê-la verdadeiramente. Não há outra forma. Não é por barganha, não é por tentar fazer de conta. Eu realmente preciso praticar a honestidade comigo mesma e querer isso. No momento que eu quero, eu estou pedindo ao Espírito Santo e eu o darei ao meu irmão. É assim que funciona. Todo apelo a que respondes em nome de Cristo traz para mais perto da tua consciência a lembrança do teu Pai. Todo apelo que eu respondo em nome de Cristo, cada vez que eu vou na mente certa, quando eu sou alfinetada por uma situação aqui no mundo, pelo meu irmão, e eu vou à mente de Cristo para pegar a interpretação do Espírito Santo, isso me traz mais perto para a consciência do meu Pai. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo o pedido de ajuda como ele é, de forma que Deus possa responder a ti. E Deus só pode responder se eu o escutar. Deus não pode responder a uma mente que está fechada, a uma mente que insiste em ver o erro do irmão através da própria interpretação. Não que o Espírito Santo não esteja respondendo, ele responde o tempo todo, mas os nossos ouvidos estarão fechados. Nós não ouviremos a resposta. A única maneira de nós ouvirmos a resposta do Espírito Santo, que está sempre presente em todos os pensamentos nossos, é nós nos abrirmos para ela. E a forma de nós nos abrirmos é oferecendo ajuda ao meu irmão. O Márcio levantou a mão. Ing, essa seria a postura do sonhador do sonho? Sim, mas o sonhador, sim. Mas também é uma postura nossa aqui. O sonhador do sonho pode ser também interpretado como num nível acima, a mente unificada, separada. Só que cada pedacinho aqui dentro do sonho precisa fazer a sua parte em despertar. Então, isso é a postura diretamente nossa aqui, onde nós nos encontramos hoje. É uma forma de pensar diferente em cima de todo pensamento que nos aflige, em todo pensamento que nos ataca. Reconhecendo que é um conteúdo da minha mente, né? Exato. Então, reconhecer que o que eu vejo no meu irmão aqui, na forma aqui, é uma interpretação do conteúdo da minha mente. Eu não reconheço o fato, eu reconheço a interpretação do fato. Tanto é que o Espírito Santo tem outra interpretação. Porque se eu já estivesse na interpretação correta, não seria um caso específico para ser curado. Então, essa lição, ela é diretamente para nós aqui. Claro que também dá para perceber ela como sonhador do sonho, mas Jesus é muito prático em seu curso, e ele quer que nós apliquemos aqui, hoje, exatamente como nós estamos, e no nosso dia a dia. Exatamente cada um fazendo o que faz, cada um tendo sua função, seu trabalho, mas reconhecendo que o conteúdo ao qual estou respondendo sempre é minha interpretação e nunca o fato. Obrigado, Ing. Certo, obrigado, Márcio. Continuando aqui no 8, aplicando a interpretação que o Espírito Santo faz das reações dos outros, cada vez mais consistentemente, ganharás uma consciência crescente de que os seus critérios são igualmente aplicáveis a ti. Aqui que está a força da prática. A cada vez que eu aplicar isso sobre o irmão, os resultados que vêm disso convencerão o meu tomador de decisões que eles também são aplicáveis a mim.
Então, no que eu vejo meu irmão liberado, eu também saberei da minha liberação. E isso traz paz. Pois reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele. Pois, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Então, reconhecer o erro é o primeiro passo. Não adianta ver o erro e virar as costas, por exemplo, como alguns estudantes o fazem, mas o fazem por medo, viram as costas quando enxergam o próprio medo e dizendo, alegando para si mesmos que eles são o amor de Deus. Mas na sua mente ainda tem conteúdo de medo. Enquanto tiver conteúdo de medo, nós precisamos reconhecer que precisamos escapar desse erro. Nós precisamos reconhecer que é medo. Não para dar realidade ao erro, mas para reconhecer que precisamos, que é disso que precisamos escapar. Então, esta é a grande valia de nós olharmos de volta para dentro da nossa mente. Como ele diz aqui, então, até vou repetir, reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Ainda é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. Esse é o próximo passo. Primeiro passo é reconhecer que eu estou no medo. Isso eu tenho que ser totalmente honesto. Se eu não reconhecer sequer isso e quiser pular direto numa escala de dentro do medo para a paz, sem reconhecer o medo, eu não permitirei que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. E aí não escaparei do medo. Posso até obliterar ele da minha consciência por um tempo, mas ele sempre me trará de volta. O medo, enquanto não for desfeito até o fim, sempre voltará à nossa consciência. E a única maneira de desfazê-lo é pela interpretação do Espírito Santo. Como o curso sempre fala, nós não precisamos estudar que nós somos o amor. Isso voltará naturalmente à nossa consciência quando ela não estiver mais no medo, porque é o medo que está escondendo isso de nós. E nós precisamos reconhecer, então, o medo, mas não parar aí, porque só reconhecer o medo não desfaz o medo, só dá a realidade ao medo. Ao reconhecer que é medo, levá-lo a reconhecer a necessidade do Espírito Santo reinterpretá-lo para nós, traduzir o medo em verdade. Se fosses deixado com o medo, depois de tê-lo reconhecido, estarias dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces, como um passo crucial para o desfazer do ego. Então, só um jeito de desfazer o ego: reconhecer o medo, sem disfarces alguma, e simplesmente permitir essa reinterpretação do Espírito Santo sobre ele. Que ele nos ensine a causa do medo, para que a causa possa ir embora. E sem causa não existe efeito. O Espírito Santo não reconhece a causa do medo, porque ele só reconhece o amor como verdadeiro, e na interpretação do Espírito Santo, o medo desaparece. E é disso que nós precisamos. Considera, então, o quanto servirá a interpretação que o Espírito Santo te dá aos motivos dos outros. Então, considera o quanto cada lição que o nosso irmão nos traz é importante para nós mesmos. Tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as coisas como um pedido de ajuda, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É aqui que a lição de hoje queria chegar. Tudo isso a gente também viu nas aulas anteriores. Jesus estava nos preparando, ele está mais uma vez trazendo o mesmo assunto e ele está realmente torcendo que a gente aprenda isso, para a nossa própria alegria, para a nossa própria liberação.
que quando nós aceitarmos os pedidos de ajuda de nossos irmãos, o medo em si, que o medo é um pedido de ajuda, nós seremos liberados do medo. É isso o que realmente significa reconhecer o medo. Então, reconhecer o medo não é dar realidade ao medo, é reconhecer que ele é um pedido de ajuda. Esta é a verdadeira interpretação sobre medo. Dar realidade ao medo é dar realidade à nossa interpretação daquilo que a gente viu. No entanto, quando a gente reconhece que é só um pedido de ajuda, nós estaremos alinhados com a interpretação do Espírito Santo, com o que o Espírito Santo vê. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretá-lo. E ele quem? O Espírito Santo. Se nós não proteger, se nós não colocar ele sob nosso próprio entendimento, o Espírito Santo vai reinterpretá-lo. Este é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Então, o máximo que pode alcançar o fato de reinterpretarmos todo ataque como um pedido de amor é que o Espírito Santo pode entrar ali e pode trazer amor ao invés do ataque. Então, este é o valor máximo. Nós já aprendemos que o medo e o ataque são inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo, e se vês o ataque como o pedido de ajuda que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti. Pois o medo é um pedido de amor em reconhecimento inconsciente do que foi negado. O que nós negamos com a nossa ideia, a nossa crença de separação? Nós negamos ao amor. E agora, quando nós negamos ao medo, o medo, ele nega o amor. Nós estamos negando o que nega o amor. Então, por isso, toda a importância de aprender a interpretar corretamente um pensamento de ataque como sendo um pedido de ajuda. O medo é um sintoma do teu próprio sentimento profundo de perda. Lá, naquela primeira ideia de separação de Deus, é lá que sentimos pela primeira vez medo, quando nos damos conta que já não estávamos sendo parte íntegra do todo. Quando vimos que existia nós e algo a mais. Porque no céu é uma consciência completa de total unicidade. Com a crença de fazer algo a mais, veio a ideia de separação. Por curiosidades, por querer ver onde isso iria dar, entrou essa consciência de que isso fosse possível, e como nós continuamos dando trela a essa ideia, e quando nós nos percebemos o que fizemos, é aí que bateu pela primeira vez medo. Então, o medo não é uma criação de Deus. O medo é uma coisa que nós fizemos. Por isso que lá no início do curso, nos primeiros capítulos, a primeira coisa que Jesus ensinou é que a tarefa de desfazer o medo é nosso trabalho. Nosso trabalho no sentido de que nós que devemos levá-lo ao Espírito Santo para a reinterpretação. Sem essa nossa colaboração, o Espírito Santo não pode se impor, porque ele não reconhece duas vontades. Nossa vontade de estar no medo e a dele de nos liberar do medo. Não existe isso. O Espírito Santo simplesmente aguarda enquanto nós não estivermos prontos para reconhecer a nossa própria vontade de nos liberar do medo. Se ao perceberes esse sentimento nos outros, né, no medo, quando nós percebemos isso dos outros, aprendes a suprir a perda, a causa básica do medo é removida. Então, só ao invés de cada vez que eu vejo o medo no meu irmão, seja em forma de ataque, de defesa, de perda, de escravidão, como ele falou lá no início,
Se cada vez que eu vejo isso no meu irmão, eu permito que essa nova interpretação leve ajuda a ele, o medo será removido. Através disso, ensinas a ti mesmo que o medo não existe em ti. Então, se eu tenho essa ferramenta que não falha nunca e que eu posso aplicar para escapar do medo, então o medo passa a não mais existir, porque eu só continuaria nele, ou só continuo nele se eu assim o quiser. Mas está em meu poder permitir que ele não exista mais em mim. O meio de removê-lo está em ti mesmo e demonstras isso dando-a. Então, a única maneira de mostrar que o medo de remover, que o meio de remover o medo está em mim, é eu oferecendo ao meu irmão. Eu refazendo o medo do meu irmão, e isso acontece através de mudar a interpretação do fato para um pedido de ajuda. Medo e amor são as únicas emoções que és capaz. Isso é outro fato. Tudo mais advém ou do amor, que seria a benevolência, a paz, o bem-estar, a tranquilidade, ou então vem do medo, que é a raiva, que é o ódio, que é o sentimento de perda, que é a angústia. Então, tudo vem desses únicos sentimentos. Em última análise, a nossa mente, ela só é capaz desses dois sentimentos, medo e amor. Uma é falsa, pois foi feita a partir da negação, e a negação depende da crença do que foi negado para a sua própria existência. Então, obviamente que é o medo que é falso. Por quê? Porque o medo, ele veio da negação, e negação do quê? A negação da nossa realidade. Como ele diz aqui, a negação, ela depende da crença do que foi negado para a sua própria existência. Então, nós negamos o amor e só assim é que o medo pode se instaurar na nossa mente. Só através da negação do amor. Ao interpretar o medo corretamente, como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, estás minando a utilidade percebida nele, tornando-o inútil. Então, quando eu reinterpreto o medo como um pedido de ajuda, o medo em si fica totalmente inútil. Sem utilidade, ele se desvanece, porque tudo que se mantém graças a seu propósito. O que não tem propósito desaparece. As defesas que não funcionam em absoluto são automaticamente descartadas. Então, todas as defesas do medo que nós tão firmemente criamos em nossa existência egóica, elas simplesmente podem ser descartadas porque elas não têm mais utilidade nenhuma. Se levas aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, o medo passa a ser sem significado. Então, se eu elevo o medo àquilo que ele realmente significa, e ele significa um pedido de ajuda, e eu ofereço ajuda através do Espírito Santo, o próprio medo em si deixa de ter significado. E nisso ele desaparece. Negaste o poder do medo de ocultar o amor, que era o seu único propósito. O véu com o qual encobriste a face do amor desapareceu. Então, aqui, mais uma vez, está todo o objetivo do curso em Milagres. Que nós venhamos a erguer o véu que encobre a face do amor que nós somos. Então, buscar a face do amor sem levantar esse véu é uma corrida que está fadada ao fracasso, porque nós ainda continuaríamos com medo. E Deus não reconhece o que não é igual a Ele. Seres de ordem diferente não se reconhecem. Então, nós realmente precisamos, por primeiro,
desfazer aquilo que está obstruindo a nossa consciência de que somos amor. E depois que isso estiver desfeito, já nem sequer precisaremos mais buscar o que nós somos amor, porque só restará isso de qualquer modo que seja. Não tem como ser outra coisa, porque nós ainda somos reais. O amor que nós somos ainda é verdadeiro. Então, isso não tem como ser diferente. Se queres olhar para o amor, que é a realidade do mundo, o que poderias fazer de melhor, além de reconhecer em todas as defesas contra ele, o apelo subjacente por ele? Então, qual é a melhor maneira de nós voltarmos à consciência do amor que nós somos? Reconhecer que todas as defesas do amor, e o medo é essa defesa ao amor, é, na verdade, um apelo para que o busquemos de novo. Então, o medo, que outrora tanto nos feria e que, com certeza absoluta, traz a todas que têm uma busca espiritual, uma busca mais elevada de liberação, eles vêm por medo, porque o medo os importunou. Porque se já fossem só amor, não haveria mais busca. Já seriam quem eles são. Então, o que o medo ele realmente é? Quando isso é reconhecido, que ele é apenas um pedido de ajuda para reconhecer o amor, aí nós passamos a perder o medo de olhar o medo. Porque quando estamos no medo e dentro do ego, é natural que a gente tenha medo do medo. Mas com a interpretação do Espírito Santo, que nos diz que o medo é só um pedido de ajuda, nós deixamos de ter medo do medo e passamos a ser gratos por ele trazer de volta a nós a consciência do amor. E como poderias aprender melhor a realidade do amor através de responder a esse apelo, dando amor? Então, se toda situação de medo, ou todo erro do meu irmão é um pedido de ajuda, qual é a melhor resposta de responder a esse pedido de ajuda, se não dando amor? E lembrem-se, eu só tenho aquilo que eu dou. Para dar amor, eu terei o amor. Isso vem junto, não existe separação entre ter e ser, e entre dar e receber. A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Então, a nossa realidade em Deus, o amor que nós somos, não pode ser negado, mas ele pode ser oculto da nossa consciência. E para nós desobstruirmos esse véu que oculta isso da nossa consciência, é que nós precisamos olhar para o medo para permitir essa reinterpretação. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim tu aprenderás com ele como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade. Então, com essa consciência que Jesus está nos ensinando hoje, de reinterpretar tudo com o Espírito Santo, é dessa forma que nós vamos nos lembrar de novo da nossa unicidade, da união da nossa mente unificada em Deus, da trindade que nós somos, onde a mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo são a única realidade, essa consciência de céu. Pois a separação é apenas a negação da união. E corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Então, verdadeiramente interpretado, a negação da união, e os erros do meu irmão certamente são a negação da nossa união com ele, quando isso é verdadeiramente interpretado,
essa nova interpretação traz o conhecimento eterno de que a nossa união com o irmão ainda é verdadeira. E nesse reconhecimento da nossa mente junto com o irmão, é assim que nós voltaremos a estar prontos para a consciência do céu. Que nós estaremos, essa consciência nos deixa nessa pré-sala, nos deixa prontos para o próprio Deus dar o último passo e nos trazer de volta a consciência do céu, que é o fim desse sonho separador. Então, isto Jesus tinha nos falar sobre o julgamento do Espírito Santo, e realmente ele espera que a gente pratique isso. Mas para praticar precisamos compreender. E se não foi ainda compreendido, às vezes é útil a gente estudar e reestudar muitas e muitas e muitas vezes isso. A Flora, por favor, levantou a mão. O que me ocorreu aqui, que como é importante a gente reconhecer quando a gente está com medo, como é crucial isso, porque quando a gente reconhece que está com medo, a gente reconhecer também que a gente está pedindo ajuda. Então, eu vou ver que eu tenho uma nova escolha, que eu posso escolher diferente, que é a interpretação do Espírito Santo, só a partir do momento que eu for honesta com o que eu estou sentindo, e não negando, porque se eu negar, eu estou favorecendo o véu, estou fingindo para mim que estou escolhendo o Espírito Santo, mas eu estou camuflando. Então, se eu reconheço que eu estou com medo, é o que você falou, o ego é o medo do medo. Então, se eu reconheço pelo menos ali, aquele olhar, não, estou sentindo medo, então, eu vou escolher de novo, eu vou pedir ajuda para Jesus, porque eu estou reconhecendo essa fragilidade, eu estou me reconhecendo aqui vulnerável. Então, a partir de mim, desse reconhecimento do medo, que eu peço ajuda para o Espírito Santo, para ele reinterpretar esse medo. Eu estou assim, raciocinando em cima desse texto incrível que você acabou de compartilhar. Tá certo isso, Ingrid? É nesse alinhamento? Eu diria que esse é o resumo de tudo nesse texto. Reconhecer que o que eu vejo ainda é medo e reconhecendo que eu tenho esse medo, aí eu também estarei pronto para pedir ajuda ou aceitar a ajuda do Espírito Santo. Sem esse reconhecimento, simplesmente tentando a maestria por virar as costas e alegando que isso não é real, porque o mundo aqui é só um sonho mesmo, eu estou protegendo o medo e não permitindo que ele seja desfeito, porque para nós o medo é real. Para o Espírito Santo ele não é real, mas na nossa experiência, por hora, ele é. Então, ele precisa ser desfeito. O Robson levantou a mão. Ingrid, só Sim. Recordando uma coisa que eu já ouvi no curso, quando o curso fala de medo, medo engloba raiva, ódio, ansiedade, preocupação, qualquer tipo de sentimento que está me incomodando é uma sintoma do medo, desse medo Isso. que você está falando. No cume da pirâmide é medo, mas abaixo tem todas as subdivisões. Então, é nesse momento que você tem que estar atento a todo momento. E isso, porque o medo tem milhares de formas de se manifestar. Tudo que não é amor é medo. Mas esse medo, ele não é só um medo, não é só aquela coisa que está lá, né, mexendo na boca do estômago. O medo tem milhares de... É a crença na escassez, é o ódio, enfim, todas subdivisões que são possíveis catalogar aqui no comportamento, que não são amor, são medo. Entendi. Obrigado. Quem também tinha levantado a mão Tinha mais uma pessoa que tinha levantado a mão. Era eu, Ingrid. A Ana. Mas ele falou exatamente o que eu ia falar, porque a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, porque o ego tem a mania de separar tudo, né? Irritação é uma coisa. Exato, ele classifica tudo, ele tem milhares de nomes
para tudo que, na verdade, como eu disse, lá no alto da pirâmide é só medo. E assim, um curso em milagres que está me ensinando isso, porque eu acreditava totalmente nessa separação, e então até que eu me desse conta de que isso era medo, ia ser muito difícil eu entrar nessa compreensão sozinha, ia ser bem difícil. E até porque ontem mesmo aconteceu justamente uma situação dessa, assim. Eu estava fazendo uma atividade aqui, eu entrei no piloto automático fazendo aquela atividade, e daqui um pouco, quando eu parei de fazer aquela atividade, eu estava extremamente irritada com aquilo, com aquela atividade que eu me propus a fazer. E aí, daqui um pouco, a primeira oportunidade que eu tive de explodir com alguém. O comportamento nem se preocupou em conflitar com o pensamento. Então, como é importante, realmente, assim, e depois eu comecei a identificar, e realmente eu identifiquei como um medo de não dar conta, de não conseguir fazer o que eu precisava, o que eu tinha me proposto a fazer, de não dar certo, e de escassez. Meu Deus! É muito longa essa lista. Tudo medo. Por isso que o curso é simples. A Andréia, obrigada, Ana. A Andréia também levantou a mão. Oi, eu queria só compartilhar. Foi uma leitura de uma frase muito simples, mas que para mim assim caiu a ficha e talvez possa ajudar alguém, né, do grupo. Certo. Eu sempre pensei muito que eu não devo julgar. Eu não devo julgar, não é correto julgar, eu não, né, não posso julgar. Comportamental. E tem uma frase no curso que diz assim, que não é que você não deva julgar, é que todo julgamento do ego é falso. Então, isso para mim abriu, assim, sabe, um campo diferente, porque daí todos os julgamentos, não todos, mas muitos, que vieram depois na minha cabeça, eu já colocava assim, não, peraí, né? Isso é falso, né? Isso não veio do Espírito Santo, né? Veio do ego, então é falso. Então eu vou refletir aqui, vou desfazer, vou perdoar. Né? Então achei assim, para mim foi muito importante essa pequena sacada. Que bom, obrigada por compartilhar, Andréia. Realmente, não é que nós não devemos, no sentido de que é nos proibido, ou nós somos podados de julgar. É que nós realmente não temos como julgar, porque nós já estamos aqui aprisionados fora da nossa mente, e só o Espírito Santo tem o conhecimento da verdade. Mais alguém tem alguma contribuição? Deixa eu ver, a Suzy levantou a mão. A Suzy? Só abrir o microfone, Suzy. Tá, desculpa. Agora sim. Tá, esqueci. Só para clarear um pouco aqui, no início do texto tem aquela célebre frase, fala, tu não tens que fazer nada, né? Uhum. E aí ele segue dizendo, o que eu entendi, quer dizer, a gente faz várias interpretações também disso, né? O que seria não fazer nada, mas aqui ele fala que seria algo tipo a interpretação, né? Se a gente interpreta, Já está fazendo. Alguma coisa. Exatamente. Se a gente interpreta, somos nós que estamos fazendo. Mas quando vamos ao Espírito Santo para receber dele a interpretação dele, aí já não é porque que ele diz, claro que o Espírito Santo é a nossa mente certa, mas como eu sempre digo, esse curso veio para nós que ainda pensamos que somos seres separados. Então, nesse sentido, esse ser separado não é ele que faz a salvação, não é ele que faz a reinterpretação correta, é o Espírito Santo. Nesse sentido que nós não devemos fazer nada. Isso não é comportamental, isso não significa que precisamos dar muita disponibilidade em nossos pensamentos para olhar, de fato, os medos.
O ego adoraria pegar essa frase de não fazer nada, simplesmente virar as costas ante o medo e dizer, não, eu sou amor e tchau. Só que isso não libera em nada. Então, esse não fazer nada também precisa ser escutado através do Espírito Santo, porque o ego, ele diz exatamente o contrário. É mais um exemplo de como o ego e o Espírito Santo, eles têm uma interpretação totalmente contrária um do outro, sobre o mesmo sentido de uma frase. Entendi. Obrigada. Mais alguma coisa? Mais alguém? Se não, pessoal... deixa eu ver, a Flora ainda levantou a mão. Então, o que aconteceu comigo é muito lindo, a gente está estudando agora esse texto, que aconteceu um episódio comigo hoje de manhã, e foi algo que a Ana até comentou, e é sempre muito importante a gente compartilhar, que é essa questão realmente da prontidão, da vigilância. E então aconteceu alguma coisa que eu me descuidei, enfim, de manhã, que eu fui abrir meu aplicativo do banco e simplesmente me deparei ali com uma situação inesperada, um ajuste que o banco fez com a minha conta, alguma coisa assim, mas foi uma coisa muito, assim, muito rápida, que eu fiquei completamente paralisada, assim, como se eu ficasse em estado de choque, me paralisou, e eu nem, assim, eu desci, compartilhei com meu pai em estado, assim, de choque, respirando, pelo menos assim, estava respirando ali, mas eu precisava de falar com o banco imediatamente para entender o que estava acontecendo, e tudo isso é muito rápido. Já vinha um pensamento persistente, que é a interpretação, né, que tinham rastreado a minha conta e tinham, enfim, desviado, né, o dinheiro da minha conta. E aquele pensamento me paralisou completamente. Eu simplesmente peguei o telefone, tentando ligar, meu pai tentando me acalmar, eles ficaram amedrontados também, porque eu estava no medo, então eles também acabaram refletindo isso ali, tentando me ajudar do jeito deles, mas estavam exatamente como eu, pedindo muito amor, eu e os meus pais. E eu lembro que eu estava no telefone, eu ainda consegui ficar calma ali para ligar, né, tentando observar o que estava acontecendo, tremendo muito. E eu lembro, a única coisa que chegou no momento que veio na minha mente, e isso que eu acho que é muito importante compartilhar, é que veio assim, pense em Jesus, paz. Eu só conseguia pensar nessas duas coisas. Assim, Jesus e paz. Jesus, eu já percebi o que está acontecendo, me ajude a ver isso aqui de uma forma diferente. E eu só pensava nele, assim, a imagem dele. E aí, aos poucos, eu fui me acalmando, e meu coração foi acalmando, mas assim, por isso que é tão importante o treinamento, a gente ter essa predisposição para treinar, porque ali eu senti que foi o treinamento, essa prontidão de chamar por ele ali, naquele momento que eu estava me sentindo paralisada, de pedir, Jesus, paz, tipo, né, encora na paz aqui, porque eu estou vendo que eu estou dando realidade para uma coisa, né, que não é real. E aí eu fui me acalmando, e aí simplesmente consegui falar com uma pessoa do banco, e simplesmente foi um problema de atualização no sistema, né, eu consegui conversar com pais, com a moça, né, assim, entendendo que ninguém, absolutamente ninguém, realmente, nem eu, nem ninguém tinha nada a ver com isso, era uma coisa que veio de mim ali, projetou ali, né, naquela cena, e a moça me tranquilizou, já, né, me repassou o saldo, tudo, e eu entrei ao mesmo tempo no celular e estava atualizado, então, assim, às vezes são pequenas coisas, assim, esse susto que eu levei ali, e eu falei, meu Deus, aí eu fui me acalmando, desliguei o telefone, tentei acalmar meus pais, mas é uma situação que eu sinto, assim, como é importante a gente treinar nossa mente, porque a gente está vigilante, tudo, mas tem situações que acontecem,
a gente sabe que estão vindo da gente, mas a gente está lidando com o inconsciente. Então, quando a gente vai fazendo esse treinamento com muita persistência, com muita gentileza, nas pequenas coisas, no dia a dia, pedindo sempre para Jesus estar com a gente, quando de repente chega um momento de mais urgência, que não tem gradação, né? O que de repente para mim pode me dar muito medo, para uma outra pessoa não, enfim, cada um, mas você pelo menos consegue alinhar a tua mente numa prontidão. Então eu senti assim que foi uma sala de aula assim muito intensa, mas assim eu estava observando. Eu percebi que tinha uma parte minha observando a cena, e foi essa parte que chamou por Jesus e pediu paz, embora eu estivesse me sentindo paralisada, assim, diante de um pensamento de que tinham rastreado a minha conta, enfim, essas coisas que a gente sabe que o sistema vem, né? Então, eu quis compartilhar, porque é uma experiência de todos nós aqui, essa vigilância, e é muito linda essa aula, Ingrid, porque é muito importante a gente ter esse olhar de assumir que a gente está sentindo medo e para pedir ajuda para ele. Porque se a gente negar, o véu vai continuar. Então, assim, é muito importante. Então, assim, foi uma sala de aula, e eu sinto que o treinamento, ele também ajudou bastante a, pelo menos, eu conseguisse lembrar dele ali naquele momento, no olho do furacão ali. É isso. Obrigada por trazer esse depoimento, Flora, e eu sei bem como que é isso, o que você passou e essa experiência, porque desde o início do curso também me vieram muitos casos específicos assim, onde também a mente consciente aqui no sonho estava totalmente barulhenta, mas havia um lugar por detrás, como tomadora de decisões, observando, e essa simplesmente se mantinha grudada em Jesus, grudada no Espírito Santo. E as situações sempre se desvaneciam no nada que eram, como aconteceu contigo. Exatamente. Então, eu sei exatamente o que você passou, porque eu poderia relatar diversas experiências minhas, por isso que eu sei que é assim. E é importante que a gente traga pelo menos um exemplo disso, como você trouxe, para os outros também darem-se conta do quanto esse treinamento é fundamental. Essa é a nossa disponibilidade do dia a dia de aprender, é que nos dá essa ferramenta, essa capacidade de, quando a gente não tem nem condições de pensar, ainda assim estar na ajuda, pedir ajuda. Exatamente, gratidão. Deixa eu ver aqui nosso horário, fechamos já 1h20. Se era isso, pessoal, eu vou encerrando aqui a gravação, agradecendo a disponibilidade de vocês, de permitirem que a gente se proporcione esse ensinamento de Jesus, que a gente se proporcione essa cura. Grata ao Espírito Santo por trazer isso. Deixa eu ver aqui para mim encerrar aqui a gravação.